Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o seu podcast semanal sobre os assuntos que mais movimentaram os mundos do direito, das finanças, dos negócios e vários outros temas mais. Sou Bruno Damasceno e, mais uma vez, é com muito prazer que eu divido a bancada desse programa com o meu grande amigo Max Bandeira. Dá um oi pro pessoal, Max. Fala, Brunão. Vamos fazer um episódio bem legal aí para a galera que está ouvindo a gente, os Etceters. Hoje nós vamos falar de previdência privada. Então, você que está preocupado com a sua aposentadoria, em poupar para ter uma velhice aí mais confortável quando você se aposentar, fique com a gente, preste atenção. A nossa ideia aqui é trazer para vocês alguns pontos que o seu consultor de investimento não trouxe, principalmente questões jurídicas ligadas aos planos de previdência privada, à previdência aberta, tudo isso para que você possa se informar melhor e tomar sua decisão num tema tão importante que é a aposentadoria. Mas antes disso, você que está nos assistindo no YouTube, dê um like no nosso vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas, se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar o sininho de notificações, para você não perder as novidades que estão por vir. E tem vários episódios já aí no forno para vocês. Lançamos também o nosso perfil no Instagram. Para você que está lá no Instagram, siga a gente no @podcastetc. Lá você vai acompanhar os cortes dos nossos vídeos, a agenda do nosso programa e também conhecer os nossos convidados que já estão batendo aqui na porta. Muito em breve a gente vai ter convidados aqui para os nossos programas. Você que está me assistindo hoje talvez já estejam no ar, mas em breve nós lançaremos o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Você vai poder escutar a gente no Spotify, no Deezer, quando você estiver a caminho do trabalho, voltando para casa ou dando aquela corridinha também na esteira. Nesse primeiro bloco, a gente vai tratar de um estudo que foi assim, que incentivou a gente, que chamou a atenção da gente para entrar nesse tema. É um estudo encomendado pelo C6 Bank, junto ao IPEC, que é o Inteligência, Pesquisa e Consultoria. Um estudo realizado agora no início do ano, entre 9 e 20 de janeiro, foram ouvidas 2.000 pessoas das classes A, B e C com acesso à internet. Esse estudo, para mim, pelo menos, apresentou um dado muito preocupante. 61% dos brasileiros, veja bem, 61% dos brasileiros que já contrataram um plano de previdência privada não sabem que tipo de plano de previdência eles contrataram. E aqui eu quero deixar já bem claro, não é nenhum tipo de crítica a essas pessoas, nada disso. Eu até acho que isso é uma deficiência na nossa formação. Na escola, a gente não aprende sobre vida financeira, né, economia doméstica e financeira. A gente, por algum motivo, aí não tenho a bagagem de sociologia para falar, mas por algum motivo a gente não senta na mesa com os nossos amigos, com a família, para conversar sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre previdência. É um assunto muito recorrente, as pessoas não costumam falar sobre isso. Isso gera um elevado grau de desinformação. E, nesse contexto que a gente vem tentando esclarecer aqui alguns pontos para vocês. Vamos começar com o seguinte. Max, você aí que tem certificação profissional para falar sobre previdência, dá aí uma luz para a gente. O que é PGBL? O que é VGBL? O que significa isso? Que tipo de plano de previdência é esse? O que eles têm a oferecer aí para o pessoal que contrata eles pensando em aposentadoria? Na verdade, Bruno, é interessante tratar esses produtos como produtos de poupança, né, como você bem colocou, que são produtos em que, no final das contas, você junta um montante de recursos, independentemente da natureza jurídica deles, para, no final, adquirir uma cobertura para você, além das demais coberturas de risco que podem estar relacionadas. Vocês veem que o assunto está tão interessante que até o gato, que tem 7 vidas, está aqui participando, né? Interessante que no ensaio o Bruno fez essa piada e eu acabei de roubar a piada dele. Mas o gato está em todas as... Tem 7 vidas, vai estar preocupado com o futuro delas aí, né? Exatamente. Então, esses produtos, eles são exatamente mecanismos de poupança que têm características próprias. Quando a gente fala em PGBL, ele é definido como um plano de previdência complementar aberta com cobertura de sobrevivência. E já o VGBL é um plano de seguro de pessoa com cobertura de sobrevivência. Nos dois casos, a gente tem uma regulação pela SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, e pelo CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o equivalente aí no âmbito dos seguros do Conselho Monetário Nacional.
Esses planos eles receberam bastante atenção a partir do final da década de 90, com a estabilização monetária do país. Tiveram também uma regulação por lei complementar no ano de 2001. Em 2004, uma consolidação aí do ponto de vista tributário. E é do ponto de vista tributário que a gente mais desculpa, não que a gente mais vai ver diferença, mas que a diferença vai ser mais sensível para a decisão das pessoas. Inclusive, esse foi um assunto enfocado na decisão, na pesquisa do C6 Bank. Um percentual das pessoas aqui declarou que investia em um desses produtos para fins tributários, para retirar esse tributo, provavelmente, da base de cálculo do imposto de renda naquele ano específico. Só que o que acontece é que para que você possa retirar, você tem que optar por um produto específico. Não pode ser o VGBL, tem que ser o PGBL. E daí, se você tira hoje esses recursos da base de cálculo do seu imposto de renda, em contrapartida, no futuro, você vai pagar imposto de renda não só sobre o que rendeu a sua aplicação, a sua poupança, mas também sobre o principal, certo? Então, em termos de PGBL, não só porque a tabela regressiva é extremamente agressiva para quem resgata o recurso antes, mas também porque você paga imposto de renda sobre o principal, é muito importante que você fique muito tempo investido, certo? Eu fiz até uma simulação aqui mostrando que no investimento de 20 anos, se você está no PGBL, na tabela regressiva, você acaba pagando menos imposto, porque a sua alíquota vai a 10%, e mesmo que você pague 10% sobre tudo, isso é menos do que 15% sobre o rendimento. Sobretudo num país como o Brasil, em que a inflação é razoavelmente alta, gira aí a meta de inflação da gente hoje é 3,5%, mas mesmo assim a inflação tem passado bem longe disso, acima do teto da meta nos últimos 2 anos, mas, sobretudo no país que tem a inflação muito alta e que a legislação de imposto de renda considera inflação rendimento. Ou seja, no longo prazo, você poupar no Brasil e pagar 15% sobre o rendimento, como num produto como VGBL, pode não interessar muito, porque você vai estar pagando 15% sobre inflação. E quando você joga 5%, 6% de inflação no horizonte de 20, 30 anos, você está falando de muita coisa, certo? Por exemplo, no horizonte de 30 anos, quem investiu 100 hoje, vamos imaginar 100 mil, 100 reais, 100 alguma coisa, num horizonte de 30 anos vai ter mais de 822 reais de inflação, ou seja, só a inflação, os 5% ao ano, nesse período vai fazer um estrago muito grande, porque a conta é exponencial, né? Então, 1,05 elevado a 30, para quem quiser fazer aí no Excel. É muito interessante tratar desses produtos também sob a perspectiva internacional. Existe até uma discussão no Brasil, proposta por alguns economistas de renome, como Arminio Fraga, que querem trazer para o Brasil aquilo que no exterior já está disponível, que são as IRAs, né, que seriam as Investment Retirement Accounts, são as contas de investimento para aposentadoria. Essas contas no Brasil, só quem tem acesso é quem tem muito recurso, porque, na verdade, como elas não existem na nossa legislação, as pessoas criam fundos exclusivos e, por meio de fundos exclusivos, elas conseguem resgatar recursos e investir em outros sem pagar imposto de renda, porque ela só vai pagar lá no final, certo? Como a gente não tem acesso a essas IRAs no Brasil, a gente acaba utilizando os veículos de previdência para isso, porque você pode fazer a portabilidade de um PGBL para outro e você não precisa antecipar o pagamento de imposto de renda, você só vai pagar no momento que você estiver gozando do benefício. Ou seja, essa é uma forma de mimificar as Investment Retirement Accounts sem que você precise ter muito dinheiro a ponto de ter um fundo exclusivo, certo? O ideal realmente no Brasil é que todo mundo pudesse ter acesso a isso, como em países desenvolvidos as pessoas têm. E mais tarde a gente também vai tratar dos fundos de previdência fechada, e a gente vai ver que eles conversam muito bem também com o estilo americano, que são aqueles pension funds, que são eles chamam de 401k, que é o 401k. E a gente, enfim, vai poder aprofundar um pouquinho mais. Você tocou num ponto importante aí, que é a portabilidade, né? De você migrar de um plano para o outro. A gente sabe que você só pode trocar de PGBL para PGBL e de VGBL para VGBL. Você não pode fazer, depois de contratar um plano, você não pode fazer um intercâmbio entre eles.
já que essa escolha é definitiva, você contratou, você não vai poder migrar de uma espécie de plano de previdência para o outro. Diz aí para o pessoal, o que é que eu tenho que prestar atenção? Por exemplo, eu faço a declaração de imposto de renda simples, a completa. Eu sou seletista, então minha declaração já está lá praticamente pronta, né? A Receita já sabe aí com as declarações do meu empregador quanto que eu estou ganhando. Claro, a gente não está aqui para sugerir investimento, a gente não é consultor de investimento nem nada disso, mas do ponto de vista tributário, você tem algumas vantagens que o VGBL vai dar para quem tem um tipo de perfil de, de renda e que o PGBL vai dar para quem tem um outro tipo de perfil. Fala um pouco disso para a gente, que eu acho que o pessoal pode se interessar por isso. Como o VGBL tem a natureza de seguro, né? Ou seja, ele consegue sustentar essa natureza de seguro em algumas hipóteses, e você até, Bruno, você sabe bastante tributário e vai poder tratar disso com o pessoal com mais propriedade, você consegue utilizar o VGBL como um produto de planejamento sucessório, ou então também como um produto de poupança para as pessoas que não recebem ou não são contribuintes de imposto de renda na pessoa física. A gente sabe hoje que o Brasil trata os dividendos com isenção, ou seja, não existe imposto de renda sobre dividendos. Então, o dividendo que nós, eu e você, a gente recebe do escritório, ele é tributado na pessoa jurídica, quer dizer, a renda do escritório é tributada na pessoa jurídica, mas uma vez distribuída, esse dividendo não é tributado novamente na pessoa física. Sendo assim, se a gente só tivesse essa fonte de renda, a gente não seria contribuinte de imposto de renda. E não haveria base de cálculo de imposto de renda para a gente. Ou seja, se a gente fosse optar por um PGBL, a gente não teria a vantagem do PGBL, que é retirar a sua contribuição da base de cálculo do imposto. A gente diz que o PGBL, ele assim, para usar esses nomes gringos aí, ele é pre-tax, né? Ou seja, você tira ele da base de cálculo do imposto e quando você vai calcular o imposto, você não considera aquele valor que você já tirou, certo? Essa é uma vantagem também que vem aí de inspiração da legislação tributária americana. Lá nos Estados Unidos você tem as Investment Retirement Accounts, que a gente já falou, que são as IRA, e você tem a Roth IRA, que é a espécie de PGBL deles. A Roth IRA é a conta em que você deposita dinheiro lá, e aquele dinheiro que você depositar naquela conta não conta como renda para imposto de renda. Ou seja, é um incentivo fiscal para que você possa poupar para a aposentadoria. Aqui no Brasil, a gente tem o PGBL que cumpre isso, mas ele funciona muito mais para quem é contribuinte do imposto de renda, ou seja, para quem recebe salário, pensão, aposentadoria, enfim, para quem recebe rendimentos tributáveis na pessoa física, certo? E ele funciona menos para profissionais liberais, médicos, contadores, advogados, que não tenham rendimentos tributáveis na pessoa física. E quando eu falo rendimentos tributáveis na pessoa física, também é importante lembrar que, em geral, para quem faz a declaração simplificada de imposto de renda, que a partir de 2023 é aplicável para quem ganha abaixo de R$40 mil, não vale a pena o produto PGBL, porque você já tem um desconto uniforme de 20% sobre a base de cálculo do seu imposto de renda. A não ser aí que essa pessoa tenha, por exemplo, bastante despesa dedutível com saúde, etc., e que aí possa juntar um plano de previdência e reduzir os 12% da base de cálculo. Mas, em geral, para essas pessoas que contribuem com a declaração simplificada de imposto de renda, faz mais sentido também o produto VGBL. E, por outro lado, ainda só para aproveitar a sua pergunta, Bruno, é bom que a gente já vai avançando nos assuntos, o VGBL, ele não tem a vantagem do PGBL, essa que a gente falou, de tirar o recurso da base de cálculo do imposto de renda, mas ele tem a vantagem da portabilidade, que faz muita diferença. Porque uma coisa, você sabe, você comprar e vender, por exemplo, ativos de renda fixa e ter que se submeter àquela tabela regressiva da renda fixa, em que você paga até 360 dias, até 180 dias uma alíquota, depois outra, e a partir de 720 dias você paga 15% sobre o resultado. Mas você tem que pagar, mesmo que você venda um tesouro 25, vamos supor, tesouro 23, para comprar um tesouro 35, você tem que pagar imposto de renda nessa etapa intermediária. Enquanto no VGBL, por exemplo, num VGBL você pode fazer uma venda, uma portabilidade, ou seja, você troca um ativo pelo outro, uma cota de fundo pela outra, sem precisar antecipar. Você pode diferir o imposto de renda. Isso no longo prazo é bom porque você
consegue fazer os juros renderem sobre os juros por mais tempo. Perfeito, mestre. Só para encerrar esse primeiro bloco de conceitos gerais, de noções gerais, a gente sabe que dentro desse plano de previdência a gente tem a opção de escolher a tabela regressiva ou a tabela progressiva, né, da tributação do imposto de renda. Isso acaba gerando bastante confusão para as pessoas. Se você pudesse explicar aí de uma forma simples, como é que você definiria aí essas tabelas, a diferença entre elas? Perfeito, ótimo. A tabela regressiva é aquela também chamada de tributação definitiva, né? Então, você tem uma tabela que começa bem mais alta e reduz até a partir do 10º ano para 10%, mas essa tributação incide só uma vez sobre a renda do benefício, né, de previdência, incide só uma vez sobre a renda desse benefício e independe da renda outra que o beneficiário tenha. Já na tabela progressiva, a gente tem aquela tabela normal do imposto de renda, só que ela vai se somar à renda que o sujeito eventualmente receba. Ou seja, na declaração de ajuste anual, ele vai ter que somar o benefício de aposentadoria com os outros benefícios que ele tenha, certo? E a tabela progressiva é sempre a mesma. A tabela regressiva, você tem alíquotas diferentes conforme o tempo vai passando. Não adianta muito a gente ficar falando de tantos em tantos tempos aqui, porque a gente está realmente fazendo uma coisa para ser ouvida, né? Não para necessariamente para ser assistida. Então, acho que a ideia geral é essa. Não, e claro, e essa informação aí, você, com certeza, o seu consultor de investimentos já apresentou para você, e não é a nossa ideia aqui concorrer com esse tipo de profissional, nem nada disso, é justamente trazer aí algumas questões interessantes e diferentes, né? Algo que você não está habituado a escutar quando você ouve falar desses temas, né? Então, vamos agora passar para o nosso segundo bloco. Aqui é que a gente vai dar aqui, digamos assim, os segredos jurídicos, as questões do mundo do direito que impactam nesse mundo da previdência privada, principalmente no PGBL, no VGBL. Então, logo depois aqui da nossa vinheta, a gente já volta para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos de volta, pessoal, para o segundo bloco do nosso segundo episódio do podcast, etc. Agora a gente vai tratar de uma questão interessante e que para mim é um pouco bizarra também, que é o entendimento do STJ sobre a natureza jurídica desses planos de previdência aberta. No Brasil, só para vocês entenderem, a gente tem alguns tipos de previdência, né? A gente tem a previdência principal, que no setor público é o famoso regime próprio de previdência social, que é o RPPS. A gente tem também, no setor privado, o regime geral de previdência social do nosso glorioso INSS. As pessoas já estão mais habituadas, o pessoal do setor privado aí conhece bem. E até assim, depois que a gente teve a reforma da Previdência, em 2019, né, as diferenças para os novos servidores públicos e para os beneficiários do regime geral de previdência social diminuíram bastante, né? Em linhas gerais, a gente teve uma equalização aí entre os direitos dos servidores públicos e os direitos dos demais trabalhadores do país. Exatamente. E acho que essa é uma tendência que veio para ficar aí, cada vez mais essa equalização, como você falou, entre esses regimes. Ao lado desse regime principal, nós temos o regime complementar, que, como o próprio nome já diz, tem a ideia de complementação dessa renda no momento que a pessoa se aposenta. Para o setor público, esses regimes são regimes fechados, os nossos fundos de pensão. No setor privado, existe também a previdência fechada, os fundos de pensão, que normalmente são empresas que constituem esses fundos exclusivamente para os seus funcionários, como a gente tem no caso da Petros, da Petrobras, da Previ, que se não me engano do Banco do Brasil, né, e outras empresas mais. E também temos a previdência aberta, que é essa de livre contratação por qualquer pessoa. Às vezes, algumas empresas fazem planos abertos para os seus funcionários, mas aí realmente não perde a natureza de previdência aberta, continua sendo uma previdência aberta, não vai mudar por causa disso. E, baseado nessa diferenciação entre previdência fechada e previdência aberta, o STJ tem um entendimento tanto quanto diferente, assim, esquisito, pelo menos para mim é um pouco esquisito, em que ele atribui naturezas jurídicas diversas
para um mesmo plano de previdência privada aberta, contratado, a depender do momento contratual que você está. Então, o que isso quer dizer? Se você contrata um PGBL, um VGBL hoje, ele vai ter uma natureza. Aí você vai investindo, vai pagando mês a mês lá a sua contribuição. Quando você se aposentar e começar a receber o rendimento, a sua renda, né, de aposentadoria complementar, essa natureza muda. E ainda existe uma terceira natureza para a hipótese de que a pessoa venha falecer antes de poder se aposentar e usufruir da sua previdência privada. Então vamos explicar. O que o STJ entende? Ele entende que existe essa natureza tríplice. No período que a gente chama de período de diferimento, ou período de acumulação, esses planos de previdência privada aberta, eles vão ter uma natureza de investimento. Certo? Qual que é a consequência disso? Se ele é um investimento, por exemplo, se você se divorcia e você casou num regime de comunhão de bens com a sua esposa, comunhão parcial ou comunhão universal, você vai ter que partilhar o valor que está lá investido nessa previdência privada. E aí, nos julgados da STJ, eles equiparam o VGBL ao PGBL, apesar de, como a gente viu, o Max muito bem explicou, eles têm uma natureza um pouco diferente. Né? O VGBL é um seguro de pessoa, né? E o PGBL é mais um plano realmente de poupança para a aposentadoria. Então, veja bem, no período que você está investindo, né, acumulando patrimônio para a sua aposentadoria, caso você se separe da sua esposa ou se separe do seu marido, você vai ter que partilhar isso, a depender, claro, do seu regime de casamento ou de união estável também. Mas, a partir do momento que você já começou a receber aquela prestação mensal da sua aposentadoria, isso muda de história, muda de natureza e a sua previdência passa a ser considerada realmente um benefício previdenciário, contratado, claro, privado, mas uma renda previdenciária, e sobre ela vão incidir uma série de limitantes, como, por exemplo, passa a ser uma verba alimentar. Então, a partilha, depois do momento que a pessoa começa a receber mensalmente essa aposentadoria da sua previdência privada, já é mais discutível, já não é tão claro, e na maioria dos casos, não se reconhece essa possibilidade de partilha desse montante depois que a pessoa começa a receber a sua renda mensal. Max, você que já foi professor de Direito de Família, associações, o que é que você tem a falar sobre esse entendimento aí diferente da STJ? Eu acho super interessante que o STJ adote esse entendimento, porque, na prática, de fato, do ponto de vista da família, quando você tem uma aquisição onerosa de bens no curso do casamento ou da união estável, ali, enquanto vigente a sociedade conjugal ou a comunhão que decorre do companheirismo, você realmente não tem como separar quem se esforçou para aquilo e quem, enfim, no final das contas, contribuiu para aquele resultado. Você também poderia comparar. Se eu comprar um título do Tesouro Nacional, esse título do Tesouro Nacional é partilhável sem dúvida. E se eu comprar um VGBL que investe exclusivamente em títulos do Tesouro Nacional, que vai ter o mesmo rendimento, a carteira dele vai ter o mesmo prazo de vencimento, talvez não faça sentido fazer essa diferenciação, certo? Mas enfim, às vezes a vontade de arrecadar faz o sujeito levar esse raciocínio às últimas consequências. E aí você tem, por exemplo, um produto securitário, que poderia, por exemplo, ser comparável do ponto de vista tributário ao seguro de vida, sendo considerado por alguns estados, e essa discussão está na justiça, né, como fato gerador do imposto de transmissão mortis-causa, né, e doação, enfim, o ITCMD. Então, essa é uma discussão até que eu queria devolver para você agora, em saber se, do ponto de vista do direito tributário, o VGBL é seguro ou é ativo, de forma geral, tributável pelo ITCMD? Não, perfeito. Bobo, ótima pergunta. Só antes de entrar nela, só dar uma pincelada num dado só. O que eu acho interessante é que, para a previdência aberta, previdência privada aberta, o STJ tem esse entendimento. Agora, a previdência privada fechada, não. Ele diz que não é partilhável, questões financeiras e atuariais, que aquele fundo foi pensado pela empresa exclusivamente para os seus empregados, não é de livre acesso para qualquer pessoa. Então, você vê que, ainda depender da sua previdência privada fechada ou aberta, isso pode ou não ser partilhado aí em caso de separação, que a gente espera que nunca aconteça aí para quem está casado, união estável, mas que acontecendo, é bom vocês já ficarem de olho nesse entendimento da STJ. Agora, indo para a sua pergunta.
Indo para a sua pergunta, cara, o STF, aí falando do Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a repercussão geral dessa questão aí ano passado, né? O leading case é do Rio de Janeiro, que lá a legislação, só para vocês ficarem sabendo, aí para quem vai consultar, quem é do direito, é o tema 1214 da repercussão geral do STF. Tá? Lá no Rio de Janeiro, a legislação estadual do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Mortes-Causa de Doação, essa legislação prevê que ele vai incidir, que ele não vai incidir sobre o VGBL, porque ele tem realmente reconhecida essa natureza securitária. Então não há discussão sobre isso. Ele é seguro de pessoa, para a hipótese de sobrevivência. E por isso ele não vai ser considerado, não vai entrar no inventário, não vai ser considerado transmissão mortis-causa. Mas o PGBL sim. Lá no Rio de Janeiro, a legislação ela entendeu que esse plano, essa poupança de previdência privada para a aposentadoria, ela, ao ser transmitida para os herdeiros, ela constitui fato gerador, essa transmissão constitui fato gerador do ITCMD. Então, você vê, o VGBL e o PGBL, apesar do tratamento muito semelhante que é dado a eles por várias, enfim, questões, a gente costuma falar a diferença é só do imposto de renda. Cara, não é só o imposto de renda, né? Você está vendo aqui que no Rio de Janeiro, por exemplo, no momento de morte do contratante do plano, isso pode fazer uma imensa diferença para a família dele, né, que vai receber esses valores depois que ele falecer. Mas essa questão está sendo discutida no STF, então a gente não sabe ainda qual a direção que o tribunal vai escolher. Por isso que quando as pessoas estão fazendo o que a gente chama de planejamento sucessório, né, planejamento patrimonial, por caso de sucessão, no caso de vir a falecer, para tentar evitar o máximo inventário, para tentar dar uma reserva de liquidez para a família, quando a pessoa morre, antes da partilha dos bens, né? O pessoal costuma escolher o VGBL, porque o VGBL ele tem essa natureza jamais certa, jamais clara de seguro, né? E sendo seguro, não vai ser aí objeto de tributação do ITCMD. Você vai escolher o beneficiário no momento que a pessoa falece, esse beneficiário vai receber o montante que está lá no VGBL e, por isso, não vai entrar no inventário, não vai compor os bens que serão partilhados e também, obviamente, não vai compor base de cálculo do tributo. E mesmo assim, isso é ausente de disputa, né? Porque, enfim, recentemente aí a gente viu iniciativas aí de alguns estados na tentativa de lançar o ITCMD, inclusive, sobre o VGBL. Aqui, os últimos inventários que a gente fez não tiveram cobrança de ITCMD sobre o VGBL, ou seja, isso foi tratado como seguro, foi pago também pelas seguradoras devedoras como um seguro. Inclusive, eu terminei há pouco tempo, em que havia ativos investidos nessa classe de ativo e que não houve cobrança, mas eu, sinceramente, considerando que os estados estão ávidos aí para repor essa perda de arrecadação que eles tiveram com o ICMS recente, eu acho que pode ser que esse assunto volte, porque, enfim, a vontade de cobrar imposto dos estados é muito grande, né? Não, com certeza. Essa vontade de tributar, principalmente valores que costumam ser valores elevados, né? Porque a pessoa costuma vir contribuindo por muito tempo, isso chama a atenção do fisco, sem dúvida. E agora vamos falar um pouco de previdência complementar, dos fundos de pensão, né? A previdência complementar fechada. Você que tem certificação aí para falar sobre o assunto, diz para a gente o que você pensou sobre o tema. Mas, como eu disse para vocês, essa história dos fundos de previdência complementar fechada, o fundo de pensão, é até mais antiga no Brasil, ou pelo menos ela tem uma existência consolidada no Brasil, anterior a dos fundos abertos, né? A gente, desde tempos imemoriais, a gente sabe dos fundos de pensão das estatais, etc. E as pessoas costumam ter bastante ressalva com os fundos de pensão das estatais, porque veem algum problema nesses fundos, e de fato eles tiveram problemas, porque eles viviam, eu brinco com alguns amigos, que eles viviam numa espécie de pirâmide financeira. Como você tinha uma inflação muito alta, e você tinha uma base de gente entrando muito grande, você conseguia sustentar benefícios muito bons. E esses benefícios eram fixados na modalidade de benefício definido, né?
quando houve, com o Plano Real, quando houve a estabilização monetária ali na década de 90, e o amadurecimento aí da política monetária do Brasil também, a queda da paridade, depois a crise da Rússia, a crise dos tigres asiáticos, tudo ali acontecendo no final da década de 90, você começou a ter problemas em pagar esses benefícios definidos. E aí, naquela época, você vê que a grande parte da regulação da previdência privada, seja pela SUSEP, seja pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, foi bem hipertrofiada nessa época. Naquela época, esses fundos optaram por segregar os beneficiários, né? Então, a Previ, por exemplo, lançou o Previ Futuro, o Petros, tem o Petros 2, etc. E as pessoas que ficaram nos primeiros fundos, quem já tinha se aposentado ou estava perto de se aposentar ou de receber o benefício de aposentadoria, pode ter recebido um benefício muito interessante, porque a gente sabia que era um benefício, era benefício definido e não contribuição definida, ou seja, o benefício era definido com base na sua remuneração ao se aposentar e não com base no que você conseguiu poupar durante a vida, e aquele patrimônio precisava ficar sendo pedalado ali para pagar isso, e, enfim, na medida que você tirou as pessoas da base de contribuição, isso aí causou um baque muito grande. Por outro lado, esses fundos, depois do Plano Real, depois dos anos 2000, final da década de 90, anos 2000, eles passaram a ter uma outra realidade, né? Eles são planos de contribuição definida, enfim, você, na verdade, contribuição variável, você define a contribuição que você quer fazer e, por vezes, você tem um patrocínio aí do seu ente, né? Isso também depois foi incluído, foi estendido até para os servidores públicos mesmo, da administração direta, como na União para o Funpresp, e, enfim, no estado de São Paulo você tem a SP Previcom, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, tem a SP Previdência, etc. Você tem essas entidades, e essas entidades atualmente adotam a contribuição variável, o sujeito define a contribuição, há um patrocínio por parte da entidade patrocinadora, mas as contas são individuais. Os riscos são muito mais os riscos de gestão, como sempre foram. Há muitas críticas de como foi gerido o patrimônio da Previ, ou como foi gerido o patrimônio do Postales, que era o fundo dos funcionários do Correio, dos Correios, etc. Mas, efetivamente, o que a gente pode dizer, assim, tentando desmistificar um pouco o assunto, é que o que quebrou esses fundos não foi só, ou não foi exatamente, a gestão mal feita dos ativos. O que quebrou esse fundo foi a estabilização monetária do país, a retirada da base de contribuição, ou seja, parou de entrar gente para pagar os que estavam se aposentando, ou parou de entrar tanta gente quanto entrava antes, e os benefícios definidos se tornaram insuportáveis pela carteira que eles tinham montado. Hoje em dia, a chance de um fundo, por exemplo, como o Funpresp, quebrar é muito menor. Assim, a gente pode ter resultados ruins, embora eles não tenham sido ruins, né? Eu fiz uma comparação aqui do índice de Sharpe do SP Previdência, da SP Previcom, do Funpresp, com fundos famosíssimos do mercado, com a média dos fundos do mercado, e a gente observa que nos últimos 10 anos o rendimento deles até bateu. Fundos como, enfim, não vou citar os fundos aqui, porque acho que não vale a pena, não tem por que depreciar outros fundos, mas, enfim, até bateu fundos que são extremamente famosos. Então, assim, pelo menos nos últimos 10 anos, esses fundos eles têm tido uma gestão razoável e comparável com a média do mercado, e, por outro lado, enquanto participantes, você tem a acumulação de renda na sua conta individual, e aquilo que você acumula no período de acumulação, você vai usufruir aí no período de benefício, né? Então, no período em que você estiver recebendo esse benefício aí de aposentadoria. E você precisa entender que esse cálculo aí, naturalmente, um planejador financeiro pode indicar melhor, esse cálculo do benefício que você vai receber atualmente é feito por uma tabela atuarial, né? E você acumulei tantos mil ou tantos milhões de reais no fim da vida, e você pega esse saldo, lança numa tabela atuarial, escolhe mais ou menos quanto tempo você quer receber o benefício, por 15, por 20, por 25, por 30 anos, e você recebe esse benefício mensalmente com uma correção contratada, certo? Então, você traz tudo nessa previdência complementar do servidor público ou de outros fundos de previdência complementar fechada, você traz tudo isso para o âmbito contratual.
o que acaba sendo um pouco melhor do que esse sistema de previdência privada, sistema de previdência pública que os servidores públicos tinham, que depende muito das condições financeiras do Estado, que são cíclicas, naturalmente, dependem de arrecadação, enfim, sem falar do governo de plantão, etc. E do ponto de vista do funcionário dessas estatais também, e de outras empresas que têm fundos de previdência complementar fechada, raramente você tem fundos que, somados aos benefícios que você tem para aposentar, bateriam a opção que a própria empresa, que o próprio empregador oferece para eles, né? Então, naturalmente, eu digo tudo isso sem fazer nenhuma recomendação de investimento aqui, até porque, se sabe, eu acho que é tão interessante essa história de recomendação de investimento. Primeiro que eu não sou analista de investimentos, não vou fazer recomendação de investimento. Mas o BTG Pactual, achei bem engraçado isso, e anedótico, um dia antes das americanas divulgarem aquele comunicado bizarro, que gerou, inclusive, um litígio entre eles, com a utilização de palavras super rebuscadas e engraçadas no judiciário, mas o BTG Pactual disse que a ação das americanas tinha potencial de valorização de 200%. Ou seja, no dia seguinte ele achou que a empresa tinha quebrado, tanto é que ele pediu para bloquear 2 bilhões na conta da empresa. No dia anterior ele publicou um relatório dizendo que a ação da empresa ia valorizar 200%. Então parece até um monstro de várias cabeças. Isso para os analistas certificados e profissionais, ou seja, não me ouçam aqui como analista de investimentos. É sempre bom a gente fazer esse disclaimer que a gente não está atuando como assessor jurídico, nem assessor de investimentos, a gente está dando nossa opinião, nossa visão aí sobre esses assuntos, tentando sempre ajudar, né, distribuir informação e ajudar quem está hoje pensando em se aposentar, já está preocupado com isso, que é uma preocupação de todos nós que estamos aí no mercado de trabalho. Para fechar o nosso bloco e o nosso programa, partir depois para as curiosidades, para as nossas indicações, falar rapidamente sobre o Tesouro Renda a Mais, que é um novo título lançado pelo Tesouro Direto, que pretende, né, se propõe a fazer as vezes de uma previdência. Você vai comprar esse título, você vai indicar a data em que você quer se aposentar, e a partir daí você vai receber durante 20 anos uma renda mensal. A diferença dele para os títulos do Tesouro que a gente vê hoje no mercado é basicamente essa: você vai receber uma renda mensal durante 20 anos. Então, por exemplo, se você quer se aposentar em 2040, você compra esse título, vai comprando. Quando chegar na data estipulada, em 2040, você vai receber uma renda mensal até 2059. Durante 20 anos aí, contando 2040, né, você vai receber até 2059 essa renda, que é uma tentativa, mais uma tentativa de complementar a renda de aposentadoria do pessoal. O que eu achei interessante desse caso é que tem uma carência inicial de 60 dias, pelo qual você não pode vender o título, mas ele tem liquidez diária, então você pode vender esse título a qualquer momento, inclusive depois de já ter começado a receber essa renda mensal de aposentadoria. Que isso é bem diferente do mundo aí da previdência privada, porque nos planos de previdência privada, normalmente o resgate ele só é permitido durante o período de acumulação, né? Depois que você começa a receber a renda mensal, você já não pode mais fazer resgate. No caso aqui, você pode vender o seu título a qualquer momento, e você também pode contratar ele até a véspera do início do pagamento da renda mensal. Então, digamos que vai começar em janeiro de 2040, até a véspera dessa data, você pode comprar o título. Claro que isso vai... o prazo de contribuição, ou a quantidade de títulos que você comprou, na verdade, né? Você pode dar uma paulada de vez, né? Comprar um monte, mas o que você vai pagar até a véspera vai se transformar na sua renda, né? Vai ser proporcional à sua renda. E a expectativa do título é pagar IPCA mais alguma coisa. Então, pagar um percentualzinho aí, 5%, se não me engano, acima da inflação. E aí a gente volta ao que o Max já falou muito bem. Aqui no Brasil, como a gente paga imposto de renda sobre inflação, depois de tanto tempo aí, a gente vai acabar, ao pagar imposto de renda sobre esse rendimento, a gente vai acabar pagando imposto de renda aí sobre a inflação do período. E aqui também, para fechar, vai valer aquela tabela de tributação do imposto de renda de toda a renda fixa, né? Então, igual a dos outros títulos do Tesouro. Então, você que está interessado, está cogitando as possibilidades para uma complementação de renda futura na aposentadoria, fica aí mais uma opção para você, o Tesouro Renda Mais. Consulte aí o seu consultor de investimentos. Quer dar uma palavrinha sobre o tema, mestre? Reafirmando meu compromisso aí com os ouvintes aí do nosso podcast, eu ontem resolvi fazer o meu investimento do mês no Tesouro Renda Mais, para ver como é que funciona, né?
Então, eu fui lá, escolhi uma data para me aposentar, peguei, fiz pelo Banco do Brasil mesmo, até porque, enfim, como é um banco mais engessado, talvez será mais difícil ou mais fácil, etc. Mas você pode fazer tanto na área logada do Tesouro, mesmo, falaram que pode até fazer por Pix, você pode acessar pelo seu banco, escolhe uma data para aposentar, escolhe quanto que você quer investir, ele diz quantos títulos ou qual fração de título você consegue comprar, e daí você compra esse tesouro. É muito interessante esse tesouro, esse título, porque diferente dos demais títulos, por exemplo, aquele título com juros semestrais que você compra e começa a receber os juros antes, esse você compra, espera o vencimento e começa a receber os juros depois, ou seja, o fluxo de caixa vem depois, certo? Outro fator de comparação entre esse título e o PGBL, por exemplo, que pode depor a favor do PGBL, ou até do VGBL, enfim, é que, infelizmente, esse título não tem portabilidade. Ou seja, se eu desistir de me aposentar em 2055 e quiser vender o título de 2055 para comprar um título de 2050 ou 2060, eu vou ter que pagar imposto de renda e recomprar o título. E se eu tivesse um PGBL, eu não precisaria fazer isso. Ou então, se eu tivesse aqui, como diz aquela proposta de vários economistas famosos que eu citei mais cedo, se a gente tivesse no Brasil essa IRA, que é a Savings Account, né, uma conta de poupança no Brasil, que não tributasse as operações que não resultam em saque, a gente poderia fazer isso, vender, não pagar tributo e comprar outro. Mas no Brasil, isso, infelizmente, só é acessível para os grandes investidores que conseguem manter aqueles fundos exclusivos. Quem tem a partir de 2 milhões, 2 milhões, 3 milhões de reais, já consegue manter um fundo exclusivo. Mesmo assim, talvez não valha tanta pena com esse patrimônio. Talvez você precise de mais dígitos no patrimônio para valer a pena, porque as taxas de administração para isso são relativamente altas, mesmo para quem tem um patrimônio considerado elevado aqui no Brasil. Perfeito, mestre. Então, vamos lá, depois da vinheta a gente volta com as curiosidades da semana e a indicação de hoje do nosso amigo Max. Como curiosidade da semana, pessoal, eu escolhi uma decisão da STJ que não é dessa semana, se não me engano, de novembro do ano passado, mas que eu achei muito interessante, porque toca num tema aí sensível para muitas pessoas que se consideram pais e mães de pet, de animais domésticos. A STJ decidiu que não existe o direito de pagamento de pensão alimentícia para os pets. Como é que foi? Em que contexto se deu? O STJ ele reconheceu as limitações da legislação brasileira sobre o tema hoje, que ainda tratam os animais domésticos como propriedade, como bens móveis, né, a serem partilhados no caso de separação e também no caso de fim de união estável. E qual era o contexto? Existia um casal que vivia em união estável. Esse casal se separou e tinha pets. Esses cachorros, acho que eram cachorros. Esses cachorros moraram com o casal enquanto eles coabitaram, enquanto eles moravam juntos, tinham um relacionamento. Quando eles se separaram, os cachorros ficaram a princípio com o homem e a ex-companheira dele, alegando que ele não estava cuidando bem dos cachorros, os cachorros estavam passando necessidade, não estavam sendo bem tratados, ela pegou esses cachorros e levou para casa dela e passou a cuidar desses cachorros exclusivamente, ela na casa dela. E aí ela entrou com a ação na justiça dizendo que, como ela estava cuidando sozinha, arcando com as despesas desses cachorros, e eles foram adquiridos na constância da união estável do casal, que seria justo que o seu ex-companheiro arcasse com metade das despesas dos animais. Mas o STJ entendeu que não. O STJ entendeu que, por se tratarem de bens móveis, uma vez que a mulher ficou com os cachorros em posse exclusiva dela, isso aí transferiu para ela a responsabilidade sobre esses cachorros, ou seja, houve uma partilha dos bens e dentre os bens os cachorros ficaram exclusivamente com ela e por isso não havia a necessidade de o ex-companheiro pagar qualquer tipo de pensão ou dividir, ratear esses custos. Se houvesse ainda, digamos assim, uma guarda compartilhada dos animais, eu imagino que a decisão teria sido diferente, mas o que pesou aí foi o fato dos animais terem ficado só com a mulher, a ex-companheira.
Inclusive, depois de comentar isso ontem lá na sala, eu fiquei sabendo que existem pessoas que estão assinando contratos, né, enfim, antinupciais, já estabelecendo as regras de guarda e regras de pensão para os animais em caso de eventual separação. Então, aí, eu achei que isso foi muito curioso para mim, uma notícia interessante. E, Max, você aí que é pai de pets, pai de gatos, o que você tem a dizer sobre essa notícia? Nossa, realmente a notícia é super interessante e é um assunto que tem repercussão geral mesmo, porque você não sabe o que se gasta hoje com ração de gato, com areia para o gato usar lá como banheiro, etc. É uma preocupação realmente bem interessante. Mas eu já vou aqui para a minha curiosidade também. A minha curiosidade é que essa semana, aí, até o final da semana, enfim, o podcast também vai estar saindo aí no final da semana, deve estar saindo a decisão do STF sobre a lei de Roraima, que proibia o uso da tal linguagem neutra. A gente viu agora que, com as posses de ministros, etc., essa linguagem neutra se tornou... entrou de novo em pauta aí na administração pública, muita gente usando aí o todes, etc., né? E na linguagem escrita, o arroba, isso tudo mais. E o STF vai agora decidir se é constitucional ou não uma lei que proíbe a utilização da linguagem neutra pela administração pública, sobretudo na educação, no âmbito da educação. Eu acho interessante que o STF parece estar sinalizando uma volta aí a esse assunto dos costumes. Mas vamos ver o que mais entra em pauta aí no STF nesse ano, e a gente, com certeza, se for interessante para os nossos ouvintes, vai trazer para cá. Com certeza, saindo dessa decisão, pelo menos comentar ela rapidamente aqui, a gente vai comentar, porque é um assunto realmente que instiga, gera ânimos exaltados de ambos os lados aí da questão. E o que você trouxe para a gente de indicação essa semana, mestre? Eu fiquei na dúvida, mas eu deixei até 2 livros aqui, mas não vou dizer qual é o outro, que eu vou deixar de crédito. Mas o livro que eu trouxe hoje é esse aqui, ó, é O Investidor Inteligente. Clássico. É um livro clássico de Benjamin Graham. O próprio Warren Buffett diz que é um dos livros mais importantes da vida dele, embora depois Warren Buffett tenha dito também que a lição mais importante que ele daria para um jovem investidor é colocar todo o dinheiro dele no ETF, cobrisse o mercado inteiro e, enfim, descansar, porque isso não existia no tempo dele, por isso que ele acabou fazendo análise fundamentalista. Mas, enfim, esse livro, O Investidor Inteligente, é super importante, é um clássico, apesar de ser muito velho, muito bem escrito, e essa versão aqui tem um prefácio, tem 2 prefácios, um prefácio de Warren Buffett e um prefácio de Arminio Fraga. Então, é uma edição super especial, que ainda está aí sendo vendida, é a minha indicação para a semana. Ótima indicação, eu tenho até essa edição aqui em casa também, está lá na minha biblioteca. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, muito obrigado pelos feedbacks aí do primeiro programa, a gente ficou muito feliz, muito contente com a resposta de vocês e continuem mandando elogios, comentários, críticas, tudo isso para a gente sempre melhorar e entregar para vocês o melhor podcast possível. Então você aí que está assistindo a gente, está ouvindo no carro, está voltando para casa, você que está aí na esteira, está liberado, sexta-feira, está fechado o expediente, pode curtir, descansar, mas não esqueça de ativar suas notificações, porque semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre um pacote de medidas do ministro Haddad, ministro da Economia. Então, um forte abraço para vocês. Sobe o som aí, pessoal.